noite, boa noite, boa noite. Vou colocar um título aqui. Boa noite. A Aline já está aí na área. Aniele, Lívia, Letícia, Gabi. Vou chamar a Aline aqui. E aí, seu áudio voltou? Agora voltou. Boa noite, gente. Falei, Menina, pronto, vou ter que fazer a live sozinha. desligou, foi tudo. Eu custei voltar, eu tentei te ligar, não consegui. Eu falei, ai, gente, eu vou entrar e ver se vai dar. Mas deu. Tô com Deu bom. cabeção? Eu acho que não tô, não, né? Não, tá não. Tá dando eco, não, né? Não. Boa Kleine noite. entrou, boa noite. José, Camila, o Geraldo, Flávia também Ah, tá aí. Vamos dar um tempinho pro Instagram avisar o pessoal. exatamente. Ele travou, eu não consegui te ouvir mais. Tentei te ligar, normal, não consegui Eu também. atendi aqui, não deu nada não. É, a Tati entrou, e Tati. Subi aqui meu celular aqui. Ó, meu cabelo hoje tá rebelde, eu tô achando que eu vou amarrar ele. O meu tá é branco. Será que eu coloco um filtro aqui, ó? Ei, Mara, Mara já chegou, gente. Luciana, só falta a Dona Dária. Boa noite, Mara. Joselene tá aí. A Tati mandou boa Cleide. noite. Aqui, Boa noite, Cleide. vamos esperar o pessoal chegando aí. 2 minutinhos, começa a avisar. Joselina Ruda. Oi. Olha, gente, eu vou contar a vocês que o meu celular hoje não tá aquela coisa, entendeu? Lourenço enterrou ele na terra e ele não tá funcionando assim de todo certo. Hoje, Mas, dentro da caixa de areia, eu custei achar. Aí, tá funcionando até agora. Ju entrou. Aí, eu recebi notificação que o Valmir Alencar tá ao vivo. É uma competição esse horário, né? né? Nas 21 horas. Isabela entrou aí também. Boa noite, Isabela. Com as pernas para cima, porque hoje o tema é polêmico. Ai, não, esse negócio de virtude, o tema sempre fica polêmico, né? Nossa, né? Tinha que dar um refresco, tinha que ter um tema assim que a gente domina, assim, bonitinho, né? Todo mundo tem. Del entrou aí também. Acho que a gente já pode começar, pelo menos situando quem é novo aí. Vamos lá, gente. A gente está fazendo um estudo do livro, o livro Filoteia, de São Francisco de Sales. Ele também é conhecido como Introdução à Vida Devota, que são cartas que São Francisco de Sales foi enviando para uma parenta dele, né, que ele chama ela de Filoteia. Então, são cartas de orientações para ela ter uma vida devota, uma vida santa, né? Ou algo perto da santidade, o caminho da santidade.
Então, essas cartas são muito importantes e ele fala de vários assuntos, né? A gente já está na parte 3. Hoje nós vamos falar do capítulo 12 ao 16. E nós estamos trabalhando especificamente nesses capítulos, na parte 3 sobre as virtudes. E aí a gente vai falando, a gente assim, né? Eu costumo brincar, né? Eu acho que quase toda live eu falo isso, né? Quem que somos eu e a Aline na fila do pão? Ninguém. A gente só compartilha as experiências que a gente tem com o que a gente leu Sim. aí no livro de São Francisco. Pode falar. E tenta, né, Tenta praticar seguir. tudo. É, a gente consegue um dia não, gente. A gente não pode desistir, né? A gente nunca desiste. É. Mas então é Vamos, isso. hoje tem pano para manga, viu, gente? O Hoje. capítulo 12 já começa com polêmica, tá? Semana passada a gente falou sobre a obediência, só fazendo um recapítulo, né? Mansidão, aí Uhum. falamos sobre ira, sobre um tanto de coisa. E hoje o capítulo 12 é sobre a necessidade da castidade. Castidade. Aí é que É, pega. Ainda mais nos tempos atuais que a gente vive. gente, vamos lá, né? Tomar uns tapas na cara. Quer começar? Eu queria começar com a frase do padre Paulo Ricardo falando assim, que a castidade é para idiotas no mundo atual. Hoje Adorei, não gente, mesmo. não é? Hum, então vamos começar. São Francisco de Sales, ele começa o capítulo dando exemplo que a castidade é o lírio, né? Eu e a Wagner estava conversando antes, eu acho que a gente notou a mesma coisa para o início da live. Ele fala que ela é o lírio entre todas as virtudes, né? Porque o lírio, ele representa essa pureza, né? É o lírio, tem muitas músicas na igreja que fala lírio do vale, né? Nossa Senhora é representada por um lírio branco em muitas músicas católicas, né? E ele fala que já nessa vida nos torna semelhantes aos anjos a castidade. Chama-se essa virtude de honestidade e a sua prática honra. Então, né, gente, ele já começa pegando no pé, né, falando que a prática da castidade é a honestidade, né, e a honra, né, quando você consegue se guardar. Por que a castidade é tão importante, né? Eu falo assim que a gente vai estudar a fundo, né? Não é só não ter relações sexuais, né? Minha mãe não nos escute, minha mãe não tá na live, não, né, gente? Que a gente vai falar das coisas polêmicas. Pode falar. E, e aí, assim, se você parar para pensar, né, na castidade, no finco da palavra mesmo, né, na integralidade dela, assim, a prática da castidade é se doar, né, é o amor, é se guardar a pureza, né, e ao contrário disso, o corpo é corruptível, né, é como se você não desse valor àquilo que é templo do Espírito Santo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Então, tudo que a gente for fazer com ele e tudo que a gente tem que pedir autorização, assim, que não é nosso. A gente viu nos capítulos anteriores, né, falando que Deus não precisava de nos criar, mas nos criou para servi-lo, né, para ser a imagem e semelhança. Então, nosso corpo é templo do Espírito Santo. E devemos pensar assim em todas as condutas que a gente tem aqui na Terra, né? E aí, no começo, ele já começa falando do lírio, e Padre Paulo Ricardo fala muito, né, que o mundo impuro é um mundo morto e absolvido no egoísmo, né? Que é uma frase que, assim, se você analisar, é triste, né? É muito triste. É um mundo mais morto espiritualmente, vamos assim dizer. Eu queria voltar Isso um pouco mesmo. no Lírio, né? E citar, né? Que não sei se todo mundo já reparou, mas os santos que morreram na castidade, eles têm a imagem carregando um lírio branco, que é o lírio da pureza. Não só Maria, mas os santos também que morreram em castidade, eles carregam esse lírio. E o lírio, assim, eu acho que cita lírio porque o lírio ele nasce ali num lugar, no brejo. Normalmente o lírio gosta mais de água, então ele nasce ali no brejo e ele fica alto, bonito. A flor do lírio ela fica alta, bonita e exala um cheiro muito grande. Então
vou dar esse exemplo, que está ali num brejo, num lugar inóspito, vamos assim dizer, e o lírio nasce e ele, como é que fala? Ele consegue ainda exalar o seu cheiro, ele consegue superar aquele lugar inóspito e ainda exalar o seu cheiro para quem passar por perto. Então, acho que a castidade tem um pouco, quando você falou da palavra castidade, eu estava lendo que castidade vem do latim castus, né? Que quer dizer pureza. E igual você está falando você falou nesse quesito de sexualidade, não é só no quesito de sexualidade. É Não, a pureza em si, até no quesito de pensar, a pureza de pensar, né? Assim, felizes aqueles que são puros, que não, né? Julgando ao português assim, chulo, aquela pessoa, felizes aquelas pessoas que não pensam maldade numa frase maldosa. Eu fico vendo os meus meninos aqui, quão bonito que é a pureza, né? Às vezes alguma piadinha maldosa na televisão que eles não entendem. Eu falo assim, gente, que bom, né? Um dia vão entender, mas por enquanto, assim, essa pureza infantil, assim, de não entender a maldade do mundo. lembrando que a gente peca primeiro na mente, né, gente? Uhum. Então, até isso chegar ao seu coração, você já pecou. Confesse, né? E aí ele já começa a dar, ele faz essa introdução bonita do lírio, né? E já segue, eu já adentro ali falando que a castidade, ela não é só para os solteiros, a castidade ela é para os solteiros e para os casados. E para os casados. E E, para todos, né? ele cita muito isso, né? Ele adentra assim, um pouco no matrimônio, porque a gente acha que depois que a gente casa, a gente não preserva mais essa castidade, né? Mas o sentido de castidade no casamento é diferente. A gente vai falar mais para frente, né? Quando ele adentra isso, ele fala também que tem 2 graus, né, de castidade. Ele fala que que é para a gente não admitir, né, a menor das coisas para nos tirar isso. Quando ele fala isso, gente, me remete muito quando nós colocamos os nossos pensamentos em coisas erradas, né, Wagner? A gente estava falando que o mundo de hoje é muito permissivo, né? É um toque, as pessoas te tocar de algum jeito que te causa constrangimento, ou você se permitir tocar de um jeito, o tipo de roupa que a gente usa, né? É pecar contra a castidade, é um decote maior, você não precisa mostrar, né, o colo do seio para ninguém. Eu falo assim que se você é casado, guarda para o seu marido, né? Aquilo que está dentro da sua roupa é do seu marido, porque sereis uma só carne. E se você não é casada, conserve isso para uma pessoa que vai dar valor, né? A gente fala assim, Por dá mais. valor, mas é no sentido de se entrega mesmo, onde você vai consumar algo que é um sacramento, né? Tão bonito que é o matrimônio, ou vida religiosa, né? Ou ser servas. Você não precisa pecar contra a castidade para se sentir acolhida no mundo, né? Para se sentir parte do mundo que está tão desregrado. O, São João Paulo II, ele fala muito na Teologia do Corpo que a relação sexual ela é unicamente para ser unitiva e para ser procriativa. E aí, Padre Paulo Ricardo, ele é até duro nas palavras que ele diz assim: um casal que está tendo relações sexuais antes do casamento, eles não têm o sacramento do matrimônio, então não é unitivo. E também não é procriativo porque eles não estão ali querendo formar uma família. Eles estão ali unicamente pelos prazeres da carne. E aí eu acho muito bacana que ele fala assim, então um sexo entre um casal de namorados e de noivos é um sexo mentiroso, porque ele fala, o sexo é se entregar. É quando ele falou, olha que coisa bonita, tem muita gente que acha a relação sexual é suja, é toda. Não, né? É bonita. E ele fala, quando você tem uma relação sexual, você se entrega, você se dá ao outro, você se entrega. Então, um casal de namorados tendo relações, ele
tá se entregando, mas não tá. Eu estou me entregando a você, mas eu não quero ter filho. Estou me entregando a você, mas eu não quero ter um matrimônio. Estou me entregando. Com ressalvas, né? Tipo assim, estou me entregando, mas isso. Então ele fala que a relação sexual entre casal de namorados ela é mentirosa. Ele é até duro assim nas palavras. É uma relação mentirosa. E aí eu fico pensando, né? A gente fala que para a maioria mulheres, né? Ou os homens também, né? Ah, mas se a gente não ter relação, se não tiver relação sexual antes do casamento, o namorado não vai querer namorar. Então, minha filha, se ele não quer, cai fora, porque ele não é um homem para você, não, né? Olha a cabeça da pessoa, né? Eu preciso me entregar, porque eu falo que o ato sexual é uma entrega total, assim, total. É onde você se revela mesmo, né? No momento de intimidade muito grande. E se você ficar entregando essa intimidade para qualquer pessoa, para 5, para 10, para 15, não faz sentido, só para né, para sua satisfação. E aí cai no que o padre Paulo Ricardo fala, né? É um mundo absolvido num egoísmo tamanho que não dá para entender, né? Esse tamanho do egoísmo. Aí, por exemplo, aí vocês vão falar assim: ah, mas a gente não pode sentir prazer na relação sexual? Pode e deve sentir. Mas quando isso é dado no sacramento do matrimônio, fora isso, gente, não, assim, é pecado. Né? É pecado. É preto no branco, é pecado. Vai ser bom? Até Vai ser vinho preto e bom. branco. Vai ser bom? Vai ser bom. Na hora não vai ser bom, mas eu acho que aquilo ali, se você tiver, né, fazer um exame de consciência e for analisar a situação toda, vai trazer muito mais traumas na sua vida do que benefícios, né? Então, assim, é um prazer ali que você vai ter e você vai ter que ficar sempre limitada e obrigada a isso. Aí o namoro não deu certo, você vai namorar com outra pessoa. Aí esse namoro não deu certo, você namora outra pessoa e se entrega para outra pessoa. É como se fosse uma prostituição do corpo. Não tem outro nome, né? Você vai se prostituindo. Você acha que é certo? Você acha que é certo. Mas não deixa de ser prostituição do seu corpo. Porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. E você não formou uma só carne com essas pessoas todas que você teve. O Né? caráter unitivo é muito forte, né? Esse caráter unitivo. E o Padre Paulo, eu estou citando muito o Padre Paulo Ricardo, porque eu fiz o curso de teologia do corpo com ele, então eu não sei se ele estava parafraseando São João Paulo II ou se é dele, então fica aí nesse meio termo. Mas ele nos compara muito com os animais, e ele diz assim: a diferença nossa para os animais é que nós temos alma. E esse caráter unitivo é esse compartilhamento de almas, entendeu? Então nós temos alma. Ele diz assim: um cachorro, ele vê uma cachorra no cio, ele não pensa, ele não sabe, ele vai lá e até, né? Então ele não pensa e ele sai fazendo tudo. Então nós temos essa diferença. E ele cita muito assim, acho que até nessa mesma frase que você fala, né, dele citar. Você começou falando a frase dele? Relembrei. Isso, que ele fala que o mundo impuro é um mundo morto e absolvido no egoísmo, né? Não, é naquela outra primeira frase. Ih, me fugiu da cabeça. Você começou falando com ele. Mas assim, ele diz, ele fala sobre isso, desse negócio de alma, de compartilhar almas. E deixa eu me achar. Só um pouquinho. Ô, Ju, a live fica salva, viu? Depois. Ela vai ter que sair para cuidar da filha dela. Ela falou que o assunto tá bom. Tá, Fica mas salva e a depois você gente volta e sabe que a assiste. gente briga com um tanto de gente bacana com É, live 9 horas. pode ir lá. E depois você assiste a gente aqui. Então, esse caráter unitivo, ele é muito bonito. Agora me lembrei de onde que eu estava, que eu tinha perdido tudo. Esse caráter unitivo, ele é bonito. E eu costumo dizer que a cama do casal, eu repito sempre, a cama do casal é o altar da casa. É o altar da casa. Tanto que, assim, eu me recuso. A minha cama, a nossa cama aqui, eu não cedo ela para ninguém. Pode ser visita que for, eu não cedo ela para ninguém. É a nossa cama, é o nosso altar. E em contrapartida, se eu for na casa de alguém, alguém me oferecer a cama do casal, eu vou falar: Deus me livre, eu durmo no chão, mas eu não durmo na cama do casal.
Mas é questão de, não é questão que eu tô, ai, é que eles fazem sexo ali, não, é questão de respeito. É ali que a família foi formada, é ali que os filhos estão sendo criados, e é ali que tem um momento de maior cumplicidade do casal, que é aquele esquema de se doar. Eu estou me doando completamente ao outro. Então, é esse compartilhamento de almas que estão, né, que se casaram ali em matrimônio, que são uma só carne e um só corpo. Aí, gente, eu acho que deve estar surgindo um tanto de perguntas, né? Se você não é casado e você, né, já teve relação sexual, mas agora eu quero viver a castidade. Se confesse, e aí é vida nova. Zerou. É Passa vida a régua. nova. Zerou, é vida nova. Só não volte a pecar. Ele cita Santo Agostinho, ele, né, fala sobre Alípio, que eu me deu a entender que deve ser uma pessoa de grande estima de Santo Agostinho, que ele fala assim que esse Alípio conservava a castidade intacta, né? Santo Agostinho não, né, gente? A gente sabe da vida de Santo Agostinho, Era um cara meio né? oba-oba, né? Exatamente. Então, assim, ele sabendo que ele pecou contra a castidade, né, Santo Agostinho, sabendo que ele fez tudo o que tinha que fazer, teve filho, e aí ele cita esse amigo dele e fala assim, que como se cresce fosse igual ele, porque ele fala que é muito mais fácil ser, manter casto quando a sua castidade ainda está intacta do que quando você não já perdeu, né? Porque você sabe do prazer que traz isso. Eu achei Então, belíssima. Pode concluir, perdão. não pode falar. Eu achei belíssima a comparação que ele fez, que eu achei sensacional. Que ele falou assim: é uma fruta que está inteira, é mais fácil de você conservar ela do que uma fruta, uma maçã. Vamos citar aqui uma maçã. Uma maçã inteira é mais fácil de você conservar ela do que uma maçã mordida. É uma maçã que vai pretear, vai ser mais fácil ali entrar as bactérias. Eu achei belíssima. Então, uma pessoa que já é pura, que não teve contato com a sexualidade, ela manter-se a pureza ali, é muito mais fácil para ela do que uma pessoa que já teve contato e está ali lutando com algo que ela já conhece. E aí, assim, ele fala sobre você casa, né? A gente falou isso, que a gente casa, tem uma vida matrimonial e, por exemplo, ficamos viúvas, né? Deus nos livre e nos guarde disso. Mas ele cita também que é preciso viver essa castidade na viuvez, né? Que só é possível voltar se você casar novamente com uma pessoa também, ou viúva, né? Uma pessoa que não foi, né, casado, tem muitas polêmicas com isso, e aí você pode viver de novo, né? Ser uma só carne com essa pessoa, e é lícito, né? Ser novamente. Mas ele fala sobre a obediência nesse ato de castidade, né, na viuvez, que é necessário para todo mundo, né? No próximo capítulo que a gente vai ler, ele vai falar sobre como conservar isso, né, Wagner? Os meios, né? Os meios. Aí eu queria citar que São João Paulo II, eu acho interessante que ele disse assim: no mundo de hoje, muito se fala de castidade, e que são vários nãos. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. E ele fala, mas a verdadeira castidade é um sim ao amor. É um único sim, sim ao amor. Então eu digo sim ao amor, eu não preciso desse tanto de não, essa lista de nãos que aparece para mim em relação à castidade. E essa castidade no matrimônio diz muito também um pouco sobre o respeito, né? Não sei se as suas anotações já estão entrando nesses méritos aí. Pode continuar. Depois eu vou voltar um pouquinho, mas pode falar. Mas aí essa castidade, né? A gente já marretou aí os solteiros. Agora vamos para os Agora vamos casados. marretar aos casados. E essa castidade no matrimônio diz muito ao respeito com o outro, porque ali você já contraiu o matrimônio, você tem ali um sacramento com aquela pessoa, você é uma só carne. Então, tem aquele respeito, né? Eu já citei aqui que a cama é o altar, é uma coisa divina, é uma coisa prazerosa o sexo, mas tem que ser feita conforme, vamos assim dizer, com esse respeito, né? Ambos têm que concordar, ambos têm que estarem felizes ali, ambos têm que trabalhar para que isso funcione direitinho. E aí eu vou entrar nos méritos
que são os desrespeitos que hoje em dia está muito, qual que é a palavra? Hoje em dia está muito fácil, muito aí à mão, Permissivo, né? que é E hoje em aí nisso, aí deixa eu só voltar, que aí você continua nisso, porque São Jerônimo fala, né, que o demônio, não podendo suportar essa solitária ignorância do prazer sensual, ele procura excitar nas almas, né, o desejo de conhecê-los, né? Ele fala, sugere-lhes ideias tão atraentes, embora inteiramente falsas, né, porque é um prazer egoísta, né, que perturbam tanto a pessoa que levem a pecar. E aí a Wagner vai falar nisso o que não pode, né? Você vai entrar nisso agora. E aí, só para falar que nem tudo que a gente imagina pode, viu, gente? e aí eu queria falar, hoje em dia fala-se muito, até pela facilidade de internet, de celular, etc e tal, hoje em dia uma coisa que está assim, bombando aí, acho que principalmente no meio dos casados, é a pornografia, né? A pornografia e a masturbação, que é uma falta de respeito para o seu companheiro. Porque o sexo foi feito, vou repetir mais uma vez, para o único sentido unitivo e procriativo. Então, não está sendo, né? Quando você tá fazendo uma masturbação, você não está. É completamente egoísta. Não está Egoísmo sendo. ao extremo, né? Nem é unitivo, nem procriativo, nem tem outra pessoa. Gente, existe assim, a gente acha, mas às vezes vocês não vivem isso no casamento, né? Nem nós. Mas tem casais que não se unem na relação, no ato sexual ali, não tem prazer em conjunto, mas o marido ou a esposa se masturbam todo dia. E assim, qual que é o intuito de estar casado, né? A gente para pensar assim, é um egoísmo extremo, é pela comodidade de estar com outro dentro de casa, é pela comodidade de ter alguém ali pagando as contas, porque é igual a Wagner falou, né? Unitivo e reprodutivo, né? E aí, assim, o que sai fora disso é mentira, é o demônio excitando em vocês um desejo de prazer único e você dizendo que só você se basta, né? As paixões do mundo, né? E eu acho que assim, a gente está repetindo muito essas palavras porque acho que tem que ficar gravado, né? O sexo ele é unitivo e reprodutivo. Por quê? Por você pensar, e é isso aí, isso que eu estou fazendo é legal? Bom, ele é unitivo? Ele é reprodutivo? Então ótimo, tá tudo certo. Ele é unitivo? Ele não é reprodutivo? Então não tá legal. Então, assim, é É, uma base para você ver ali entre o casal. É unitivo? É reprodutivo? Ótimo. Seguimos daí. É uma base para vocês pegarem. Porque hoje em dia tem-se muitas dúvidas, né? Eu vejo muitas dúvidas do pessoal. Ah, pode isso, pode aquilo outro. Fala-se muito assim, olha, entre as quatro paredes, o casal é que fala, é um consenso entre os dois. Mas seguindo essas duas regras, é unitivo, é reprodutivo, tá tudo certo. eu tenho seguido muitas mulheres católicas, né? Os perfis católicos, e elas têm falado muito sobre o sexo como consolo, né? Para o casal mesmo, né? A esposa consolar o marido no momento de tensão, de tristeza, é se doar. Esse é o intuito, né? Se doar ali, se unir ao seu esposo, né? Sereis uma só carne. Já não distingue mais quem é quem, né? A gente, todo mundo fala, quando a gente casa e passa muitos anos casados, parece que você e seu esposo têm uma semelhança física, né? As E pessoas falam que começam a pensar, parece. se parecem. E é isso mesmo, vocês se unem numa só carne, você começa a entender melhor seu esposo, né? Porque os anos mais difíceis são os primeiros, né, gente? Porque cada um pensa de um jeito, uma confusão Até danada. ajustar. E aí depois eu falo que o primeiro ano de casado é horrível. Depois você vai moldando, né? Pensando igual, algumas coisas que a gente pensa diferente. Você vai conseguindo ver o lado do outro, né? Então, assim, tudo que é usado dentro, né, na cama do casal, que não seja respeitando um ao outro, não colocando o outro numa situação de humilhação, gente, né? Isso não pode, né? Tudo que fere ali o outro, né? Coloca numa posição de humilhação, só por prazer unilateral que a Wagner está incitado,
Não pode. Ele fala, São Francisco de Sales fala, né, que Santa Catarina de Sena viu muitas almas condenadas ao inferno, né, por faltas contra a santidade matrimonial, né? Então, é essa santidade na cama mesmo, né, do prazer ali, que não deve ser praticadas, né? Aí eu, assim, seguindo aí a vibe, esse ato sexual, ele não é tão, assim, além de ser unitivo e procriativo, ele é necessário. Você estava falando aí que com um casal, quando ele tem relações sexuais, que tem uma vida sexual mais ativa, você vê que eles estão mais assim engajados, estão mais unitivos, Como eles diz estão mais unidos. Tatiane, quando dá muito like, o engajamento é melhor, Eles gente. estão mais engajados, eles estão mais. Então, isso também é um ato de amor. Quando a gente fala de se entregar, fala-se muito isso, de se entregar ao marido e o preto no branco é não ficar recusando, minha gente, porque, né, às vezes por amor ao seu marido, você não está afim, mas por amor ao seu marido, você vai ver que o dia seguinte vai ser melhor, vocês vão conversar melhor. Então, porque o pessoal tem deixado muito assim, ai, não quero hoje, não quero amanhã, daí vai ver, tá meses e meses aí sem ter relação, sendo que é uma Não é coisa, normal, viu, não é gente? Não normal. vem achando que é normal, que não é, não. A Não não é ser que normal. seja uma questão de saúde, alguma coisa assim, mas no normal, tá todo mundo bem, tá todo mundo beleza? Não é normal. Então você tem que se entregar. É necessário essa entrega ao seu esposo. E aí eu vou citar aqui Santa Zélia e São Luís. Por dois motivos. Primeiro, é possível a santidade dentro do matrimônio, porque os dois são santos e eram casados. Santa Zélia e São Luís Martã são os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus. Eles tiveram 9 filhos, 5 faleceram e 4 são meninas vivas, uma delas Santa Teresinha do Menino Jesus e as outras 4 no Carmelo. Tiveram uma vida exemplar. E aí eu vou citar o exemplo que eu li, eu não vou conseguir citar de onde que é, mas eu li em vários lugares dizendo assim, ele queria entrar para os franciscanos e ela queria ser carmelita. E os dois foram recusados do convento. Então, os dois, com essa recusa do convento, a família falou assim: olha, vocês vão casar. E eles se casaram. E como os dois tinham essa mesma visão de vida, ela queria ser irmã, ele queria ser lá monge, eles combinaram entre si que eles teriam uma vida casta. E viveram assim o início do casamento. Eles não consumaram o casamento, não mantinham relações. Só que aí o diretor espiritual deles, o padre, conversou com eles e falou assim: ei, tá errado. Vocês casaram, vocês adquiriram o sacramento do matrimônio. Tá errado. E aí falou: vocês têm que ter a relação. E aí eles tiveram relação e tiveram ainda Santa Teresinha de Jesus, doutora da igreja. Pense só se não tiver. Então, é, Então, assim, não é uma é, coisa pecaminosa, não é uma coisa vergonhosa, é uma coisa bonita. Só que hoje em dia o pessoal colocou muita podridão em cima disso, tá muito explícito, tá muito oba-oba. a gente bate muito na tecla da pornografia, né? Porque o marido ou a esposa que assiste vai querer reproduzir isso, né? Na cama do casal, onde que é sagrado. Então, assim, é o demônio excitando a imagem que ele tá na cabeça dele, né? As pessoas falam muito do sexo anal, né? Que é pode, não sei o quê. Não pode, Não é gente, não procriativo. pode. É a Já parte, vou falar, não pode, é o que eu exatamente. ensinei. Não é É, procriativo. gente, eu vejo tanta pergunta assim, ó, eu posso masturbar meu marido? Pra quê? Você tá lá, você tá com seu marido, pra que você vai fazer uma coisa que você pode fazer junto com ele? Assim, as perguntas são... Eu falo, tem hora que a gente lê as perguntas que o pessoal manda, eu fico assim, meu Deus do céu, eu não tô lendo isso. Então, gente, sempre bata nessa tecla que a Wagner tá falando, né? Unitivo, reprocriativo, tá nisso, tá... É a santidade mesmo ali. Mas eu fico com vergonha, vou viver a santidade na cama? É sim, gente. Sim. Né? Tudo aquilo que sai fora disso não é permitido, né? Pela igreja, né? Pela vida religiosa, pela alma devota. Confessem. Espera a Se sua vida. der uma escorregada, gente, confessa.
e zera e tenta não pecar. Porque uma vez pecado, né? A Mara falou que é muito mais fácil viver a castidade na viuvez, é difícil no começo, depois fica fácil. Porque a gente provou já o bom, né, Mara? Depois a gente tem que acostumar a ficar sem. E eu fechei esse capítulo, você tem mais aí? Não, também fechei, né? Porque Meu tempo já tá fechei. fugindo aí, que esse negócio de sexo aí dá pano pra mãe. Ih, O Instagram vai bloquear nós, será? Porque nós estamos falando essa palavra. pois é, eu pensei nisso, acredita? Já foi. Pois é, a gente estava. Então, o capítulo 13 ele fala sobre como conservar essa castidade, né? A gente já falou, mas acho que é bem pouco, acho que é óbvio, até nós já pincelamos lá no início. E ele fala é se afastar de tudo que te leva a pecar, né? Como a gente falou da pornografia, se afastar, rezar, né? Você reza antes, fala, oh, meu Deus, me ajuda, pede seu anjo da guarda, todo dia de manhã fala anjo da guarda, mais um dia, vamos lá. Seu anjo da guarda te inspira, te ajuda a ser uma pessoa melhor. E aí ele fala se afastar de pessoas, de lugares, de amizades. E aí ele fala muito do toque, né? E ele cita não só o toque, porque quando você está namorando, você quer manter a castidade, você vai limitar o toque e falar, epa, vamos limitar os toques aqui para não passar do limite. Mas só que me veio muito na cabeça o toque de conversar, de limite com as pessoas. E me veio muito na cabeça assim que a minha mãe, eu nem sei se ela entrou aí. Mamãe sempre ensinou a gente assim, olha, por exemplo, até quando eu era solteira, né? A gente mantém um limite ali com um homem casado. Eu vou conversar com ele com respeito com um cara séria. Eu não vou conversar com ele com riso de canto a canto e Pegando. pegando. De jeito nenhum. Se eu era solteira e eu estava interessada num rapaz e ele não tinha compromisso com ninguém, a gente super punha a mão no braço para dar Avisar. para dar um toque no cara. Mas assim, eu sempre mantive esse afastamento e esse limite de conversar com um homem casado, tipo assim, opa, igual o Covid, 1 metro de distância, 2 metros de distância, para manter esse respeito ali, e é o que ele fala, se afastar das situações, se afastar de coisas que vão, você sabe que vai dar ruim ali na frente. Você pensa, ah, não, eu sou forte, vou conseguir. Não confia muito, não. Não dá corda, viu, gente? Porque às vezes você deu uma briga em casa e sai na rua, você vê uma pessoa mais ou menos assim aparentada, agradável, fecha a cara e segue reto. Abaixa a cabeça, né? Cara, e aí ele fala isso, né? Procure companhia de pessoas castas, né? Virtuosas, para você não cair em tentação. Se você é casado, não tem essa de ficar saindo com amigo solteiro, gente. Vale night, tem esposo, ou mulher sem marido, né? Porque tá na moda agora as mulheres largar os maridos em casa para sair, vice-versa, não tá certo nenhum dos dois lados, né? E então, gente, vigia, porque assim, você pode sair uma noite, não pode acontecer nada, mas quando você se acostuma com esse fato de sair sem seu esposo, você vai ver que o demônio vai excitar alguma coisa no seu ouvidinho, você vai ficar tentada. E uma vez caído em pecado, Porque, principalmente os casados, né? Porque a vida de casada é maçante, né? É aquele, é problema, é menino, é conta pra pagar isso, aquilo outro, igual você tá falando aí de sair sozinho. Você vai sair é, sozinho, o cara vai te elogiar. Ele não sabe de nada da sua vida, ele não tem boleto nenhum pra pagar junto com você. Claro que ele vai te elogiar, ele vai falar que você tá maravilhosa, que você tá sensacional. Entendeu? Um cara lá que é meu colega, ele vai me elogiar, ele vai falar, é claro, porque ele não está vivendo batidão junto com você. Então você pensa, ai, mas fulano me elogia, meu marido não. É claro, seu marido o tá ali, fulano não te vê de TPM, o fulano não te vê exatamente. descabelada, O o fulano, fulano não te. Com, É, no, com fulano, você no, não tem que ter conversas sérias, de tipo assim, tá vencendo essa conta, a gente não tem dinheiro, esse menino tá com esse problema, essa escola tá isso. Então, o fulaninho, ele tá ali, ó, de boa na lagoa. Então, por isso que ele é melhor que seu marido. E aí o pessoal tem muito, trocar de marido, trocou de marido. Quando o novo marido começar a dividir conta, vai ser a mesma coisa. Por isso que eu falo, gente, eu não separo de jeito nenhum. Por quê? Porque é o mesmo problema, gente.
Eu falo também que nem se o Diego quiser, coitado. Não, é o mesmo problema, o outro cara. Pode ser 2 semanas e vai te chamar de linda. Depois que precisou dividir a primeira conta, já deu ruim. É, gente, e é isso mesmo, viu? É, cuidado com as amizades, né? A gente, na outra live, a gente vai falar, na próxima live, né? A gente vai falar sobre as Falar de amizades. amizade. E vamos O passar tempo pro tá próximo? curto, né? Vamos. Deixa. Ah, eu Só vou citar passar. que no finalzinho do capítulo ele fala sobre procurar a proximidade, né, de Jesus crucificado, imaculado, coração, né? Ele sempre cita, né, ter um crucifixo, um lugar de oração, que a Wagner sempre cita também, né, para se remeter a essa imagem, né, de Cristo nas nossas fraquezas, né? E aí, gente, sexo, masturbação, tudo é um vício, porque o prazer dá vício, né? Aquilo que é ruim nunca vicia a gente, mas aquilo que é bom sempre vicia. Então, assim, para a gente conseguir manter fora, em abstinência, fora do vício, né? Mantenha esse olhar fixo no crucificado. E assim, só, já que vamos, a vaca já foi pro bem agitar assunto, hoje em dia tem se falado muito da consagração à Nossa Senhora, da castidade, é a pulseirinha, não sei se alguém já ouviu falar, é a pulseirinha, você sabe o nome direitinho? Os escravos, fala, Cateado, os escravos de Maria, né? São denominados. É o tratado da verdadeira devoção, né? isso é o Tem tratado um que as pessoas livro. colocam, que fazem todo um processo e colocam a pulseirinha no braço para manter essa castidade. Manter essa castidade tanto no casamento Inclusive, quanto casados também fazem isso. fazem isso Tem um também. livro, chama Tratado da Verdadeira Devoção. Eu até queria fazer, mas estou lendo tanto de livro. Eu tô lendo 3 livros. Bora lá. Próximo Ai, capítulo fala gente, sobre a pobreza. esse São é Francisco de melhorzinho, né? Sales era franciscano, então ele seguia, a princípio ele seguiu essa base, assim, obediência, castidade e pobreza, que são os nozinhos do cordão do franciscano, não sei se você sabe, mas são os 3 nozinhos no cordão do franciscano, que são esses 3 carismas, né, deles lá. E aí ele diz assim, sobre a pobreza, sobre manter o coração desapegado das riquezas. O que não impede de ter bens. Eu achei interessante, você não precisa de ser para essa pobreza que ele diz, não quer dizer que você não tenha que ter bens. Você pode ter bens, mas eu achei essa frase para mim, eu achei fortíssima. Ele falou assim, mas os seus bens, ele tem que ficar na sua casa e na sua bolsa, só, e não no coração. Seus bens têm que ficar lá, e se alguém roubar, e se acontecer alguma coisa, pronto. Amanhã fez 2 dias. No seu coração, você não pode ter esse apego dos bens estar ali no seu coração, você depender desses bens. Ele é o apego emocional àquilo que é passageiro, né? Porque nós não somos desse mundo, né, gente? Pelo menos a gente, assim, eu creio que não, e eu gosto de pensar assim. Nós estamos aqui de passagem, cumprindo nossa missão. Então, assim, tudo que aqui a gente constrói não é nosso. A gente não leva nada, né? Nós morremos e levando, nem o corpo a gente leva, graças a Deus. Só a alma, né? Mesmo assim, costuma a alma despencar. A gente quer que a alma sobe, é. Então, assim, tudo aquilo que o tempo pode destruir, tudo aquilo que corrói, não é da nossa natureza, né? Então, não se apegue, não coloque seu coração nisso, né? Tem pessoas que perdem as coisas e sofrem, entram em depressão por bens materiais, né? Fica E aí, quando a prolongando. gente perde, e aí a gente vê que o maior amor que a gente tem, né? É pelo outro, né? O amor ao próximo. Eu fiquei pensando nisso quando eu li esse capítulo, né? Assim, é o amor que a gente tem para o próximo, porque a perda do próximo, a gente sente muito mais, né? Do que um bem material ou algo do tipo, né? E a gente sabe também que esse próximo que se foi está nos braços do Pai, deveria ser uma alegria, né? Então, assim, é verdade, a gente assim, deveria não se apegar aqui, mas se apegar às coisas do alto, né? Padre Léo falava, buscar as coisas do alto, né? E você está falando aí de alma, no curso de doenças, terapia das doenças espirituais, o Padre Paulo Ricardo ele diz isso, que a alma, para subir, ela tem que estar leve. E quando você carrega esse tipo de coisa no coração, sua alma não vai subir, ela vai ficar um tiquinho engarrada. Então tem um tanto de bens no seu coração, sua alma não vai subir levinha. Ela Às vai vezes eu estar, fico, fica empacada a alma. é, é desse jeito. Ele começa a falar do Sermão da Montanha, né? Até anotei, mas não vou ler não, viu, Bem gente? Porque aventurada. nosso tempo hoje é curto.
Ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Que Deles. eles herdarão o céu, né? Então, é aquelas pessoas que não têm apego mesmo a nada material. E sobre, Mas eu não posso ter as coisas. A Wagner acabou de falar, pode ter, você não pode se apegar. e eu acho interessante o exemplo que ele dá, é que, tipo assim, ele fala assim, ele até cita o farmacêutico, ele fala, os farmacêuticos, ele tem ali na farmácia dele um tanto de veneno, mas ele não está envenenado. Ele falou assim, então essa é a diferença. Eu tenho um veneno, mas eu não estou envenenado. Então eu tenho bens, mas eu não estou, como é que fala, apegada a esses bens. E eu achei interessante essa comparação que ele dá com o farmacêutico. E aí eu achei interessante, eu não sei se ele afirmou categoricamente, mas no livro parece assim, que ele afirma que ninguém nunca confessou para ele o pecado da avareza. Ele fala assim, olha, ninguém nunca me chegou e falou, olha, eu vou confessar o pecado da avareza. Ele falou, porque é difícil as pessoas se reconhecerem avarentas. Porque eu até anotei assim, eles dão sempre desculpas pelo número de filhos e sempre tem uma nova forma para juntar ainda mais as coisas terrenas. E aí ele fala um pouco desse número de filhos, né? De ter. Ai, porque aí o número de filhos Não eu preciso posso. juntar, eu não posso, que não sei o quê. Ele falou assim: são desculpas que as pessoas dão, cada vez mais as desculpas são inúmeras para ter e juntar e ter mais, né? E ter esse apego, né? Esse. Cada dia mais, hoje em dia, as famílias estão se tornando melhores, né? Porque as pessoas, elas focam em carreira, né? As pessoas hoje não querem casar sem ter casa. Gente, eu casei, olha, eu vou te falar, eu tinha um sofá, uma geladeira. As pessoas não, hoje tem que ter casa, tem casa que é festa de casamento, aí tem a festa de casamento que é não sei o quê. E aí, Já assim, mistura com a tudo castidade, parece. porque só casa se tiver festa. E aí não tem dia pra É, festa, e aí junta o negócio da castidade, e aí vaca vai pro brejo. pois é, gente. O negócio é grave, não é simples, não. E aí ele fala sobre a perda desses bens materiais que inquieta o coração. Ele fala assim, te entristece demais, é que você tem muito afeto pelos bens. E esse afeto tá demais. Né? Deixa eu ver se eu falei essa parte. Que ele fala que as pessoas. Não, é na outra, é no próximo capítulo. Que ele É. Então, vou passar para o próximo capítulo. Então vamos um pouquinho e já pode, né? Eu acho que eu já falei tudo aqui. Que aí ele fala sobre Pode esse apego dos bens materiais. E no capítulo 15 ele fala sobre como. Fala o título aí, você notou? praticar. Modo de praticar a pobreza real, permanecendo na posse das riquezas. Que é o que a Então ele gente já fala assim: como começou você, a falar. em suma, como você ser pobre tendo dinheiro. E aí ele fala que é com muito cuidado para unir no seu coração a pobreza com a riqueza. Ele fala, então você vai ter que deixar os dois ali no seu coração, a pobreza e a riqueza. Então ele fala, você pode ter, claro, vou lutar ali para ter uma casa, vou lutar ali para ter um carro, vou lutar ali para ter um bem. Você precisa, ele falou, não é que você não tenha que ter, ainda mais principalmente família, você tem que correr, você tem que ter as suas vitórias, é necessário. Ele falou assim, porém, cuidado com o amor próprio. É aí que eu acho que pega. Amor próprio é uma coisa que pega muito, principalmente no mundo de hoje em dia. As pessoas são cada vez mais egoístas, mais com amor próprio. E aí eu cito muito, eu escutei o Padre Fausto falando assim, que o amor próprio tá tanto, mas Deus já sabia disso, porque lá em Moisés ele já colocou como primeiro mandamento amar a Deus sobre todas as coisas, porque ele já sabia o que ia rolar. Sabia que o negócio ia Ele já desandar. sabia que o negócio ia descambar. Deus criou o ser humano e falou: não vai dar certo. Então, como primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E é o que é mais difícil, porque a gente tem muito amor próprio, a gente quer tudo pra gente, né, a vontade de Deus a gente nunca aceita a vontade de Deus, que é só a nossa vontade que seja feita, né? Madre Teresa de Calcutá, né, ela fala que no mundo falava, né? Há uma fome de amor e uma fome maior ainda de Deus, né? Por causa do amor próprio, né? As pessoas elas estão se fechando tanto naquilo, querendo ter
ter, né? Só ter, não doar, né? Quando você só pensa no ter e não consegue olhar o seu vizinho que está precisando de uma ajuda, né? Não consegue dar um bom dia, né, gente? A gente não fala só doar dinheiro, porque tem gente que não tem condição. Mas doa o seu tempo, doa o seu amor, né? Doa 5 minutos de conversa. Tem tantas pessoas com depressão, tantas pessoas, assim, precisando de uma ligação, né? Liga, pergunta como que tá, se está precisando de alguma coisa, né? É se importar mesmo com os E outros. hoje em dia, doar tempo, acho que vale muito mais que barras de ouro, já dizia o Silvio Santos. Exatamente. E aí ele orienta isso, ele fala, você que tem condições, você tem as suas riquezas, ele orienta a dividir, a ajudar os pobres, sempre que possível a necessidade. Eu vou abrir aqui uma pauta para o dízimo, né? Ajudar na igreja, porque a igreja também é uma instituição. Mas a igreja é feita de homens, os homens são falhos, são sim, né? A gente vê muita história, blá blá blá, enfim. A gente doa e a gente faz a nossa parte. O que vai acontecer dali para frente já não é responsabilidade sua. Então, o pecado do outro vai me fazer pecar. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Mas o padre da igreja tal roubou. E aí? Aí, só porque o padre lá da Conchichina roubou, eu vou pecar? Então, o pecado do outro está me fazendo pecar. Então, acho que o dízimo é uma coisa muito importante. Eu vou dar o testemunho aqui da nossa família que quando a gente esquece de dar o dízimo, o dinheiro parece que não rende, o nosso mês parece que vai mais Na apertado. nossa também. Aí, então, assim, o dízimo para nós aqui é muito importante, porque o doar o dízimo, devolver o dízimo, não é nem doar, é devolver a Deus aquele dízimo, ajuda, nos faz. O dinheiro rende mais, a coisa parece que flui melhor, né? Quando a gente devolve esse dízimo, parece que Deus fala assim: então beleza, então nós vamos ajudar ele esse mês. Não é? Eu falo assim que muita gente não vai em igreja por causa de padre, né? Eu falo assim, por mais pecador que o padre esteja, na hora que ele está no altar, que ele, né? Ele ali, gente, ele deixa de ser o que ele está consagrando, participando ali, né, da transubstanciação. Então, assim, ali não existe padre nem nada, existe ali o próprio Cristo transformada, né, para nos doar, né, através da comunhão. Então, assim, cada um arca com os seus pecados. No dia do juízo final, você não vai pagar os pecados do padre, não, gente. Você vai pagar os seus. Eu tô te falando, Então, hoje em dia a gente usa as desculpas do pecado do outro para pecar, né? Então vira uma bola de neve de pecados, né? Eu não vou à missa porque eu não gosto do padre. Então tá o padre pecando, você pecando, e aí se tá, seus filhos também não vai, todo mundo pecando e desce aquela cadeia de pecado para baixo. E aí São Francisco exatamente. de Sales, vou seguir aqui, ele segue dizendo assim que não só ajudar, ele falou assim, você não é só dar um dinheiro, ele fala fazer parte. Ele fala que quando a gente quando a gente se torna parte de algo, conviver com aquilo, amar aquilo, nos faz mais fácil, entendeu? É mais prático, vamos assim dizer. É mais prático quando eu dou o dinheiro, mas eu levo. E sigo também com o meu exemplo. Eu trabalhei um tempo na pastoral de rua que levava comida para o pessoal, para os moradores de rua. A gente saía de noite e eu era muito medrosa, eu tinha muito medo do povo da rua. E é engraçado que depois que eu participei da pastoral, o cara pode estar vindo para me assaltar, mas eu olho para ele com amor, assim, graças a Deus eu nunca tive esse problema de ser assaltada, de vir assim, mas hoje em dia eu olho com amor para aquele cara que está ali deitado. Antes eu tinha medo, tinha até uma repulsa. E eu vivendo isso, eu entregando a marmita, eu vendo que cada um tem uma história, cada um tem uma coisa para dizer. Hoje em dia eu olho um cara deitado na rua, eu já não olho mais com repulsa, eu já olho com amor porque eu coloquei a mão na massa e fui lá viver aquilo. Então, assim, quem São tiver aí na... Francisco fala isso, né? Você não fazer por obrigação, né? Você fazer porque gosta, porque você Uhum. se sente bem no meio das pessoas, né? Que você está ajudando, né? A gente tem um hábito, né? Assim, a Wagda, quando a gente junta para fazer alguma coisa, quando a Wagda, ela sempre tira fotinha para mostrar quando a gente não pode estar, e aí vice-versa, porque as pessoas que ajudam se sentem bem, né? Vendo que aquilo é transformado em algo para outra pessoa, né? É muito importante, gente, você, além do dízimo da igreja, né? Tirar do dízimo também, né, gente? Você Não, não pode dízimo é vestir um dízimo, o santo e outro vestir dinheiro outro, é não. congregação.
É duas coisas separadas, né? Desvestir um santo para vestir outro, né? Como dizia minha mãe. Isso mesmo. Então, assim, gente, se seu coração se sentir tocado, faça. Se não sentir, faça por obrigação, que depois você ganha gosto. Porque tem gente que faz por Até o obrigação. dinheiro do sinal ali, que você para ali, até aquele dinheiro do sinal, é o mesmo esquema do dízimo. Eu vou dar o dinheiro para a pessoa, eu estou fazendo a minha parte. Ah, ele vai comprar droga, ele vai comprar bebida. É o problema Não é da sua dele. O conta. pecado É. dele, que o pecado de outro não me faça pecar. Então, por isso a gente tem pensado, é uma disputa, né? Eu pegar, ai, porque ele vai fazer isso, eu não vou dar. Então, que o pecado do outro não me faça pecar. E aí São Francisco de Sales segue dizendo que algumas situações vão nos passar. Ele até cita viagens, eu acho que era uma coisa muito mais da É. época. Ele cita que viagens, viajei e aí vou ter roupa, vai faltar roupa, vai ter um quarto vou citar nos tempos atuais, vai ter um quarto de hotel que está ruim, vai ter não sei o quê. Ele falou, então na nossa vida a gente passa por infortúnios. E ele fala, passe por esses infortúnios com mansidão e uma paciência cristã. Esta é uma forma de ser dessa pobreza. Então, tipo, eu tô no hotel, o ar-condicionado não funcionou, aí eu vou e humilho o cara da recepção e xingo ele, isso aí você não está sendo cristão. Então, assim, passar por aquele infortúnio, às vezes, é uma purificação ali para sua alma. Eu vou citar um dia que eu queria ir na missa e eu tava de chinelo. E, gente, pra mim foi a morte, eu ir na missa de chinelo. Eu tava de Havaianas e aí eu tava na porta da igreja e falei com meu esposo assim, mandei um WhatsApp pra ele, eu falei assim, tá tendo missa, mas eu não marquei. Aí ele falou assim, não, mas é só pedir pra entrar, que hoje é sexta-feira. E eu tava assim, eu queria ir à missa, mas eu tava de chinelo e eu tava me segurando. E eu falei com ele, não, eles não vão deixar entrar. Ele falou, não, sai do carro, vai lá e pergunta. Não, mas eu tô de chinelo. Ele falou, o que tem você tá de chinelo? Aí eu fui, resiste. Tem pouco tempo, tem um mês só. Aí eu respirei fundo e falei, não, eu vou de chinela. Aí desci de chinela, assim, morrendo de vergonha. Aí cheguei lá na porta, falei com a menina, eu não marquei. Ela falou, não, tá vazio, pode entrar. Eu falei, Catilda, vou de chinelo. E Valeu lá muito mais, tá vendo? foi. Aí lá foi eu na missa de chinelo, quase morri. E são essas pequenas coisinhas, essas pequenas mortificaçõezinhas que nos fazem purificar um pouco o espírito. E aí ele fala isso, né? Que a gente vai falar sobre a mortificação para frente, mas é você aquilo que é importante para você, né? Ir na missa de chinelo, São para Deus coisas. não faz a menor diferença, assim. Você tá lá. Então, Ele falou, assim, que bom, ela veio. Ele nem olhou pro meu pé. exatamente. Né? E aí vamos passar pro próximo, que nosso tempo tá, ó, foi Vamos, na hora da morte. E aí o próximo ele vamos diz, ele finalizar. diz assim, eu vou falar o título a miúdos. Como manter a pobreza se você não tem bens? Né? A pobreza na pobreza. E eu achei muito interessante que ele diz assim: se você está na pobreza, pensa que você não está sozinho. Ele fala, você vai acompanhado de Jesus, de Maria, dos apóstolos que viveram essa pobreza. E aí eu até prolongo um pouco mais São Francisco de Sales, eu digo santos, né? Muitos santos venderam tudo, doaram tudo e deram tudo para a igreja e viveram de nada ali, né? São Francisco de Assis era um cara bem rico, o pai dele era bem rico, ele tinha bastante posses e ele deu tudo. E foi seguir essa vida de pobreza. E aí ele fala assim: então alegra-te, porque muita gente precisa desfazer de algo para ser pobre. Ele fala, e você, nesse caso, foi Deus que escolheu assim, né? E aí ele diz, alegre-te por sua condição. Ela veio direto de Deus. A gente, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, né, de ter a convivência com uma pessoa assim, humilde ou mais humilde que a gente, assim. Tem casa, eu falo assim que a maioria das casas reina uma felicidade sem explicação, né? Uma paz ali, um companheirismo de esposa, de filhos, né? Um amor que permeia mesmo, né? E São Francisco de Sales fala isso, que esse tipo de pobreza, né, material, ela sempre vem acompanhada da divina providência, né? A gente nunca pode esquecer disso, né?
ele fala que é agradável a Deus, né? O que a Wagner está explicando, ele fala assim, que esse tipo, né? Você é rico em espírito, né? É pobre em coisas materiais, mas rico de espírito, né? A gente tem a mania de falar hoje em dia, fala assim, nossa, mas que pobreza de espírito, né? Uma pessoa que não aprende, né? Aquela pessoa que você vê que está fazendo coisa errada, está pecando, cai no vício, está ali, você fala assim, não, que pessoa pobre de espírito, né? É o contrário do que São Francisco de Sales está falando dessa riqueza, né? A ausência de bens materiais, mas né, a riqueza de coisas que aquilo que dinheiro não pode comprar, né? Que é o sossego, né? O amor ali, a convivência, a união. É muito bonito de se ver, gente. É muito bonito. E eu vou citar aqui, ele até não cita, mas só que eu vejo isso muito no mundo de hoje em dia, pessoas que estão numa situação mais humilde, mas que ostentam para ter aparências, principalmente nos meios sociais aí. Então, as pessoas se endividam, se enrolam toda para ter uma aparência. Então ele fala: acolha com amor, com carinho a sua necessidade, corre atrás, batalha. Mas né, aí eu digo né, nem São Francisco de Sales, essa soberba de vaidade, de amor próprio, de querer ser algo que você não é. Hoje em dia tem-se muito isso. E aí ele fala, não tenha vergonha de pedir ajuda, não tenha vergonha da sua condição. E eu acho muito bonito, ele fala assim, sofre com mansidão aos que te rejeitarem, mas aceite alegre de coração aos que ajudem o orgulho. Ele finaliza com chave de ouro. Eu É, acho que não tem nem mais o que acrescentar, né? e o nosso tempo, ó, será a hora da morte. Vamos ver. Vocês têm algumas perguntas, gente? A Adelina falou, mas tem muito pobre de espírito, pois mesmo não tendo nada, muitas vezes humilha os outros que têm menos do que eles. É isso mesmo, viu, gente? Essa soberba, né, que a gente está falando, essa soberba de amor Soberba, próprio, de achar se que é achar. mais que o outro, né? Ó, gente, a gente apodrece do mesmo jeito, assim, tudo do mesmo jeito, né? Uma sensação, assim, que só porque você tem mais ou não tem nada quer ser mais que os outros, né? Quer ostentar, né? A Angelina falou que a minha voz é acolhedora e sabe. Ah, minha filha, você que nunca viu eu gritando com essas meninas aqui em casa. Minha tia adora a gargalhada da Wagner. Ela assiste as lives só para ver a gargalhada da Wagner. Muito obrigada, viu, Adelina? Sabe, eu não sou não, mas eu corro atrás, a gente tenta. Gente, alguma pergunta, gente, quiser? Ó, vou puxar aqui, não tem muita. A Kênia falou que eu tô linda, muito obrigada. Amiga é amiga aí, ó. Né? Isso aí, Kelly. Oi, gente, acho que é isso então. Nós finalizamos, foi um pouco polêmico, espero que a gente tenha conseguido falar algumas coisas. Eu estava conversando essa semana com a Aline, que tá assim, é um pouco longo, mas eu acho tão rico esse livro, então a gente vai falando aos poucos e a gente vai estudando todo mundo junto aí nesse livro Filoteia. No final, todo mundo santo, se Deus quiser. A Angelina falou que os catequizandos dela acham que vocês é bem amigas, e ela se sente assim. Mas somos, gente. Eu sou Viu, amiga de Angelina? todo mundo. Só fico vendo os comentários lá, gente. Adoro todos os comentários. Gente, Sim, então, gente. bora que se eu tô com medo Próximo dessa live. live não salvar aí, porque o tempo já tá indo. Já vamos ser censuradas pelo Instagram e ela não fica Eu não salva. sei se vai ficar salva por causa da gente ter falado de assuntos polêmicos. A próxima live, 24/6, também quinta-feira, também 21 horas. Nós vamos falar do capítulo 17 ao 22, que o tema é amizades. E também vamos falar do capítulo 23, que esse aí pega, que são as mortificações. Isso aí é que vai ajudar a gente pro Exatamente. céu. Precisamos. Oh, beijo, E é só, Aline. né? Acho que é só. Beijo para vocês. Espero ter contribuído. Obrigado, viu, gente, por estar conosco. Quem não assistiu agora, assistem depois. Mandem os aviãozinhos para todo mundo. Isso, e comentem, né? Quem assistiu depois, comentem lá o que achou. E a gente vai se falando. Beijo, gente. Com Esperamos Deus. vocês. Tchau, gente.